pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosane Silvestre, mas podem me chamar de Rô. Sim, Rô, eu atendo todo mundo, tô super acostumada. Algumas pessoas até me chamam de Rosana, de Rosiane, de Rosane, mas meu nome é Rosane, tá? Combinado de me chamar de Rô? Perfeito. Fica mais íntimo, fica mais gostoso, justamente da maneira que a gente quer apresentar esse programa para você, para vocês. Que seja um programa leve, gentil, delicado e, acima de tudo, delicioso. E hoje a gente está trazendo uma receita que é um clássico da confeitaria. Todo mundo já fez, todo mundo já comeu. Tem diversas receitas aí para vocês na internet, mas tem uma que eu sou apaixonada e traz um olhar para banoffee muito acima daquilo que a gente está acostumado de ver para comprar, para fazer, e vocês vão ver que é uma receita simples e barata. Ela é barata. Sabe por quê? Porque a intenção que a gente tem é que vocês coloquem a mão na massa. Isso aí, que vocês olhem para os produtos que vocês tenham em casa ou aqueles produtos simples que qualquer supermercado tenha e vocês olhem e falem, puxa, eu acho que eu vou fazer uma renda extra aqui mesmo, da minha casa, da minha cozinha, onde eu fico muito próximo dos meus filhos ou da minha família, ou só com você mesma, onde você se sinta bem e à vontade trabalhando. Essa receita, ela vai aparecer para você aí na telinha com todos os detalhes e todas as medidas, combinado? Agora eu vou fazer um mise en place aqui e apresentar para vocês de uma maneira uniforme, onde todos os passos da banoffee já estão separadinhos. Porque sim, organização na cozinha é muito importante. Faz com que o nosso trabalho flua com muita leveza, mais delicadeza e você não fique tensa ao entregar um produto. Porque a cozinha, gente, às vezes ela é do balacobaco. Sim, ela deixa a gente exaurida, a gente corre e se transforma para a gente ter produtos muito gostosos para a nossa família ou para quem sabe aí você que já faz na sua casa, e na sua cidade, no seu estado, no seu país, fazendo tudo aquilo que deixa as pessoas mais felizes, fazendo um docinho. Vamos lá para a apresentação dos ingredientes de hoje? Olha, não precisa ficar correndo não para anotar, porque vai aparecer. Printa a tela, bate uma foto e guarda. E depois não se esqueça, passa para o seu caderninho de receitas. Sim, esse caderno que vai ficar para o futuro, para você e para sua família. Combinado? Então vamos lá, são alguns passos que eu vou fazer bem devagarinho para vocês não perderem nenhum detalhe. Vamos fazer hoje uma banoffee com banana caramelizada. Sim, ela é uma delícia. E para isso a gente vai fazer primeiro de tudo um caramelo. Agora a gente vai colocar açúcar na panela. Vamos colocar também água e de preferência água morna, porque agiliza o processo da caramelização. Fica muito mais rápido e a gente sabe que cozinha, tempo é dinheiro, né, gente? A gente quer ganhar um dinheirinho bom para colocar no bolso. Vamos colocar também para dar um sabor a mais, e aí é opcional, tá? Eu sou a louca da baunilha, eu amo baunilha, então sempre que possível eu coloco ela nas minhas receitas. Baunilha, canela em pó e uma pitadinha de sal. O sal vai trazer um dulçor maior para essa caramelização e é perfeito. Então, opcional de verdade, baunilha, canela em pó e sal, tá bom? Obrigatório para esse caramelo ficar perfeito. O açúcar que eu já coloquei na panela e a água que já ela vai entrar aqui.
E lembrem-se sempre, caramelo tem que ter muito cuidado, porque ele espirra de montão. Por isso que eu tô hoje com uma panela grande e alta. Apesar de ser um pouco de ingrediente, né, uma quantidade menor para o tamanho da panela, eu prefiro, porque na hora que começar a levantar fervura, isso vai espirrar e a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Combinado? Espera um pouquinho que eu já vou ligar meu fogo aqui. Vou deixar no baixinho, no fogo baixo, e vai depender muito do seu fogão, de como ele funciona aí na sua casa. Porque o que a gente sempre diz na cozinha? Fogão, o tamanho da boca interfere, a intensidade do fogo interfere. Então, a gente tem uma média aí de trabalhar com fogo e fogão, da receita sim, dá super certo, mas conheça os seus utensílios, conheça o forno, conheça o seu fogão, porque ele vai trazer um trabalho muito mais eficiente para as suas receitas, combinado? Agora aqui, muitas pessoas, muitos confeiteiros, nesse momento não mexeriam no açúcar. Eu particularmente prefiro, porque caramelo tem assim um pulo do gato, gente. Piscou o olho, ele queimou. E eu já disse em episódios anteriores, se você não assistiu ainda, assista, que a maioria das receitas, quando deu algum probleminha, algum errinho, a maioria delas a gente consegue salvar sim. E a gente quer muito isso, gente. Tentar salvar o maior número de erros que possam vir a acontecer na sua cozinha e na minha também. Porque sim, gente, os erros acontecem. E eu vou falar uma coisa, aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos, viu? E aí, aquilo que não dá para salvar de maneira alguma é um caramelo queimado. Já aconteceu? Já, várias vezes. Experiência sim é importante, mas cuidado também. Então, por muitas vezes, assim, estamos na cozinha e até mesmo em qualquer lugar da nossa vida, temos tantas coisas que pensamos de uma vez só, que o que vai acontecer? Alguma coisa errada. Por isso que na cozinha, paciência é uma virtude. A gente tem que ter sim paciência. E é o tempo dele, fogo é o tempo dele. A gente, obviamente, com a experiência, vamos ganhando, né, um olhar de, opa, olha, eu trabalhei ali num caramelo que eu levei 15 minutos, ou eu levei 18, enfim. Sabe o que é bem bacana da gente criar o hábito? Criar o hábito de fazer anotações. Sim, anotações. Vou aumentar aqui um pouquinho. Só para levantar um pouquinho mais rápido esse açúcar e esse caramelo, tá bom? Façam anotações de tudo que vocês vão aprendendo na cozinha. Apresentei aqui uma receita nova, você gostou? Anota todos os pulos do gato, faz toda a diferença na hora de você construir a sua receita. E uma outra coisa que eu gosto muito também de pensar e de olhar criem, saiam fora do roteiro, saiam fora da caixa, pensem além dos muros da tua cozinha, das paredes da tua cozinha. Criem receitas novas dentro de uma base. Eu sempre digo, eu amo assistir lives de excelentes confeiteiras e eu me inspiro muito nelas. E muitas receitas que eu vou trazer nesse programa não são minhas, não são nem herdadas pela minha família, mas de aulas que eu fui assistindo ao longo desses 6 anos que eu já estou na confeitaria para aprender. Então, muitos pulos do gato são de confeiteiras que são colegas de trabalho. Gostaria muito que muitas delas fossem mais próximas, porque aí bater um papo com pessoa que sabe e que corre atrás e que ama ensinar é muito bom. E nós aqui da Rede Vivax, a gente está com esse programa Doce Afeto para você. O nome já diz tudo, né, gente? Ele é doce
ele é afetuoso, ele é gentil, ele é uma delícia. E vocês vão ficar apaixonados nessa receita. E que marca que eu uso? Eu uso aquela que tiver num preço acessível, num valor que eu consiga pagar e que você pense que mantendo qualidade, usando boas marcas, não é porque o preço está abaixo do que normalmente a gente está acostumada, né, a comprar, que seja um produto de má qualidade. Pode até ser, claro, mas o que a gente quer é que vocês experimentem, oportunizem marcas. Eu conheci diversas marcas, inclusive hoje para fazer essa banoffee, nós aqui na produção estávamos conversando e eu descobri outras marcas de doce de leite que eu nem conhecia. E aí eu já pedi para a Lu, da produção, providenciar um para mim. Lu, tá registrado, pode trazer aquele que você me falou lá de Minas, tá bom? Gente, a gente tem que fazer uma rede aí de apoio, né? Bem bacana, olha, já tá começando aqui a caramelizar. Eu poderia até dar uma subidinha nesse fogo, mas aquele... Às vezes ele me deixa tensa, sabe? E eu quero tranquilidade aqui nesse caramelo. Demora um pouquinho mais? Demora, mas ele vai ficar perfeito. Já tá chegando aqui. Eu gosto de colocar sabores diferentes em cada receita que eu ou aprendo, eu já tenho no meu caderninho de receitas. Falando em caderninho de receitas, conta pra gente, vai aparecer aqui embaixo em algum momento durante o programa a nossa rede social, que é Rede Vivax TV Oficial, e o É da Rô, que é o meu profissional. E aí eu gostaria que vocês contassem para nós. Você tem um caderninho de receitas? Você tem um caderno de receitas da sua família? De herança? Eu tenho um que é meu próprio desde a época que eu me casei. Isso já vão quase 40 anos. Então nem vou falar nada, tá? Porque o pessoal costuma falar assim, século XIX, né? É mais ou menos isso. E eu já usei tanto aquele caderninho, mas tanto, que ele já está respingado de receita de bolo, uma mão molhada que virou uma página. Então são marcas da vida, né? Marcas de vivência. Eu quero que vocês contem para mim. E enquanto acaba aqui de caramelizar esse açúcar, eu vou chamar os comerciais e já já a gente volta. Me aguardem! E voltamos para o nosso segundo bloco maravilhoso. O pessoal aqui na produção já está assim, que cheiro é esse, Rô? Que sabor! Gente, esse caramelo ficou perfeito. Então, o que a gente colocou aqui? O açúcar, a água, a canela e a baunilha. Por isso que ele está nessa cor aqui maravilhosa, nesse tom aqui incrível. E agora, olha o que a gente vai colocar. As bananas em rodelas, tá? Só tomem cuidado para não cortar rodelas muito fininhas, porque senão elas vão desmanchar e vai virar um doce. Pode fazer uma banoffee com doce de banana? Claro que pode, mas ela fica na apresentação muito mais bonita em rodelas, tá? Olha, dica de ouro. Mais um pulinho do gato aí. E quando esse caramelo agregar em toda a banana, você vai perceber que ela fica num tom, numa cor dourada, maravilhosa. E depois de pronto, o que eu vou fazer agora aqui? Vou deixar uns 2, 3 minutinhos, porque eu não quero, como eu falei, deixar um doce de banana. Se você quiser, fica muito tranquila, faça. E uma outra coisa, Rô, eu quero fazer com a banana in natura, com ela crua. Eu posso? Claro que pode. Fica
incrível. Eu amo banoffee de qualquer jeito. A grande vantagem da banana caramelizada ou caramelada, como você quiser, é a durabilidade. Então aí você tem um tempo de vida desse produto em geladeira, tá? Sempre em geladeira, um pouquinho maior. Então vai ficar perfeita. Eu gosto muito para venda, se eu tiver uma encomenda aí que a pessoa vai usar só no dia seguinte, ela caramelizada, eu fico mais tranquila na hora da entrega. Mas se o cliente quiser, não, eu quero a banana in natura, tá tudo bem, a gente faz também, só que aí o que a gente vai pensar? Como qualquer produto, né, um doce, utilizando frutas, a durabilidade cai, a gente tenta montar esse copo da felicidade o mais próximo da entrega. Então eu me organizo para que essa montagem seja feita o mais rápido possível, próximo, da verdade, da hora da entrega, tá bom? Combinado? Olha aqui, pode deixar uns 2, 3 minutinhos, eu já vou passar para um recipiente e vou cobrir para não criar nenhum tipo de película, que agora eu preciso desse produto frio, tá? Para poder daqui a pouquinho começar a montagem. Espera só um pouquinho que eu vou ver se eu tenho aqui o recipiente. Me aguarda. Claro que tem, né, gente? Essa cozinha é perfeita. Eu vou falar. Se eu tivesse essa cozinha lá na minha casa, meu Deus do céu, tudo funciona super bem. E aí você vai me falar, Rô, eu também gostaria de ter. Não tem? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, a gente trabalha com aquilo que a gente tem da melhor forma possível. Gente, presta atenção. Vocês estão salivando? Eu tô. Olha que coisa mais bonita. Eu sou apaixonada por caramelo, viu? Agora aqui eu vou pedir uma ajudinha da produção para levar lá para a cozinha. Para agilizar um pouquinho o trabalho da gente, eu vou pedir para colocar um saquinho plástico em contato e pode pôr na geladeira, tá bom? Porque assim a gente corre um pouquinho contra o tempo. Combinado? E agora eu vou pensar assim com vocês. Como que eu posso deixar a minha banoffee ainda mais gostosa, mais saborosa, de lamber a pontinha da colher assim e falar, meu Deus, a gente vai fazer um brigadeiro cremoso. Normalmente, uma banoffee, ela é composta de uma camada de bolacha triturada, agregando manteiga para saborizar essa bolacha, esse biscoito, uma camada de doce de leite, as bananas in natura e terminamos com um chantilly. Mas como eu falei que a gente está trazendo aqui uma banoffee gourmetizada, ou seja, num patamar muito acima daquilo que a gente quer, a gente vai trazer uma bolacha triturada diferente. Eu vou mostrar o pacote que eu comprei porque eu fiquei apaixonada. Ela tem um cheiro, um sabor que ela eleva muito o valor de qualquer sobremesa que você venha fazer, tá? E neste brigadeiro cremoso, a gente vai utilizar leite condensado. Peraí que eu já vou pegar a panela, que aí a gente já vai montando o brigadeiro dentro dela. Tudo bem para você? Me espera um pouquinho. Como eu falei, né? Essa TV tem tudo, gente. Eu vou pegar aqui uma outra espátula e já vou colocar leite condensado. Aí nessa hora todo mundo pergunta, Rô, qual é o melhor leite condensado que você usa? Eu uso aquele que tá num valor bacana e com marcas que a gente já tenha como referência, tá bom? Então, produção, posso falar as marcas que eu gosto? Posso? Boa!
Eu gosto do Moça, que é incrível, é maravilhoso, é um dos melhores que a gente tem desde sempre. Eu gosto do Piracanjuba, sim, ele é maravilhoso. Eu gosto do Italac, eu acho ele perfeito. E tem um agora que eu tenho usado um pouquinho mais recentemente, que é o Semil, maravilhoso. Aliás, qualquer uma dessas marcas que vocês queiram, pode fazer aqui uma publi com a gente, que a gente vai adorar, porque, né, a gente gosta de marcas boas. Agora aqui, se vocês também já assistiram os episódios anteriores, na hora que eu fiz o brigadeiro, eu coloquei farinha de trigo. Farinha de trigo no brigadeiro, lembrando, ele é um brigadeiro cremoso, não é um brigadeiro de enrolar. Se fosse um brigadeiro de enrolar, eu jamais colocaria a farinha de trigo, tá? Tem alguns confeiteiros que usam e também tá tudo bem. Eu coloco para agilizar o processo de cozimento. A farinha, ela vai trazer aí, ela entra como um espessante, na verdade. E aí agiliza o processo, a gente ganha tempo na cozinha e, de verdade, para quem já fez, e olha que eu já fiz aulas em lojas de confeitaria, participei aí da Amara Cakes Fair 2025, dando minha primeira aula numa feira que foi gigante, foi sensacional. E todo mundo que experimentou percebeu, não fica assim, sabor residual nenhum com a farinha de trigo. Pode confiar que vai dar certo. Então aqui um pouquinho de farinha de trigo. Aí eu vou sair um pouquinho da minha espátula e vou entrar aqui com o meu fouet. E vou pedir aqui a minha espátula vermelhinha. Outro dia o pessoal da produção falou assim: é seu xodó? É sua preferida? Sim, é minha preferida. E onde eu vou, eu a levo, eu carrego. E aqui, olha, eu vou dar uma misturadinha. Lembra sempre que qualquer produto que você vá fazer e que utilize leite condensado e qualquer tipo de pó na receita, pode ser um leite em pó, no meu caso aqui é farinha de trigo, pode ser um amido de milho, pode ser um chocolate em pó. Sempre agregue no leite condensado, porque ele é um pouquinho mais denso, então na hora que você mistura, não corre o risco de ficar aqueles gruminhos na tua receita, aquelas bolinhas indesejadas, sabe? Acontece comigo também. E pode vir aí de uma mistura não tão bem feita, ou do creme de leite também. Então aqui, misturando bem, para sempre agregar essa farinha de trigo ou qualquer outro tipo de pó, como eu falei, tá bom? Agora aqui eu já vou colocar o meu creme de leite. O pessoal tem me perguntado se eu tenho utilizado creme culinário nas minhas receitas ao invés de creme de leite. Sim, tenho utilizado bastante e tenho encontrado boas marcas também, viu? Pode confiar que vai dar super certo. Alguns produtos requerem mesmo o creme de leite, aí não tem como fugir. Mas neste caso aqui no brigadeiro cremoso, fiquem muito tranquilos em relação ao creme culinário, tá super certo. Olha, continuo mexendo. Lembrando, a minha panela tá desligada, tá? Não tá ligada não. Então faz esse processo também. Pode ser na mesa, na tua bancada, no teu fogão mesmo. E depois aí sim é que a gente vai ligar o nosso fogão. Leite integral. Já eu vou dar uma ajeitadinha aqui na minha bagunça. Porque cozinha organizada deixa o pensamento da gente também mais organizado. Isso facilita todo o processo dentro da cozinha, viu, gente? Cozinha bagunçada é mais ou menos, na minha cabeça, como a gente tem uma casa cheia de crianças correndo para cima e para baixo, na gritaria, naquela gritaria que a gente ama, né? Mas que em alguns momentos a gente fala assim, meu Deus do céu. Doce de leite,
de boa qualidade. Eu trouxe esse daqui de uma marca que eu gosto bastante, que é Oliveira. Também gosto do Mumu, aprendi numa das lives que eu assisto, de uma confeiteira do Sul, que eu adoro. E eu acho que assim, gente, é correr sempre para bons produtos, como eu falei lá no início. Sair da zona de conforto, sair da caixinha, sair fora do eixo, sabe? Para apresentar para os nossos clientes e para a nossa família também, produtos de boa qualidade e saborosos. E vão combinar, né? Uma sobremesa simples, fácil, rápida e de um valor agregado muito maravilhoso. Agora sim, eu vou só limpar aqui a minha bancada e já vou acender meu fogo. Vocês têm também um paninho aí de reserva sempre para limpar a mão? Aliás, mão de lavadeira e cozinheira é uma das mãos mais limpas que a gente conhece por aí. E mexer com doce de leite sempre dá aquela meladinha na mão, né? Olha, aqui eu já vou tirar o meu fouet. Já vou ligar o meu fogão. Coloquei no médio. Ia falar na velocidade, mas é intensidade. Gente, esse brigadeiro, ele fica incrível, maravilhoso. E dependendo do ponto que você venha a ter, né? Quanto mais ele cozinha, mais denso ele vai ficando. Você pode usar em bolo no pote, como nós agora que vamos fazer um copo da felicidade lindo, maravilhoso de banoffee. Você pode rechear um bolo, só que aí lembrando que quando for bolo, o ponto dele a gente diz que é um ponto acima, ele vai cozinhar um pouquinho mais. Porque dependendo da estrutura do teu bolo, esse recheio, se ele estiver muito molinho, ele vai escorrer no bolo e aí não fica legal, né? E assim, né, gente? A gente tem aqui praticamente um curso de confeitaria. Se você seguir passo a passo todos os episódios, e eu tenho certeza que vocês assistindo todos os programas, não só o meu, óbvio, mas de toda a rede, vocês vão ter um curso aí para a vida toda. E olha, gente, enquanto eu tô cozinhando aqui o meu brigadeiro, já ele vai chegar no ponto, eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar e a gente já chega rapidinho, vai entrar um comercial e a gente chega para o terceiro bloco desse programa lindo. Eu te espero aqui! E voltamos para o nosso último bloco desse episódio que está assim, muito perfumado, muito cheiroso. Essa cozinha tá incrível, gente. Então, olha, aqui a gente já chegou no ponto cremoso, olha. Maravilhoso. E se porventura que o ponto passou um pouquinho, que você queira uma consistência um pouquinho mais cremosa, na hora que esse brigadeiro cremoso esfriar, coloca um pouquinho ou de creme de leite ou de leite integral para chegar naquela textura que você mais gosta, tá bom? Eu vou agora colocar no refratário e já a gente vai começar a montagem dessa receita incrível. Aqui, com esse brigadeiro, você já poderia transformar em outras receitas. Você poderia agregar uma oleaginosa, então você pode fazer um brigadeiro de doce de leite com nozes, com castanha do Pará, com avelã. Aí a dica é, ó, fica um pulo do gato que nem é desse programa. Dá uma tostada na avelã no forno por uns 5 minutinhos num forno médio e vai ficar incrível, maravilhoso. Aí você pica na pontinha da faca, coloca nesse brigadeiro cremoso que vai ficar surreal de delícia. Pode colocar ameixas, você pode colocar coco
Então, olha só, com uma única receita, você já faz aí copos da felicidade para vender de montão. Lembra que eu falei fora da caixa? É isso aí que eu tô falando. E agora, o que eu vou fazer aqui para não criar aquela película, ficar aquele brigadeiro ressecado? A gente vai colocar um saquinho plástico, pode ser um filme plástico também, tá? Papel filme, né? Só para não ressecar. Se eu quiser agilizar esse processo, eu coloco na geladeira, tá? Eu particularmente gosto mais de deixar em descansar em temperatura ambiente. Então eu faço normalmente à noite para já ficar esfriando, né, na minha bancada, na minha mesa, para eu usar no dia seguinte. Eu gosto mais. Mas deu aí um pedido grande, bacana, tá fazendo do zero, usa a geladeira a teu favor, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho, porque já já a gente vai utilizar para uma outra receita. E como a televisão é uma mágica maravilhosa, eu já trouxe aqui um outro brigadeiro de doce de leite. Já coloquei numa manga de confeitar, o saco de confeitar, você escolhe aí o nome que você quer. Coloquei um bico, esse chama perlê, que ele é redondinho. Se você não tiver nenhum tipo de bico, gente, mas tem um saco de confeitar, corta só a pontinha dele, você vê aí a espessura que você quer do corte para agilizar a tua montagem. E lembra sempre, mas lembra pra vida, montagem é tudo. A montagem é que vende o teu produto. Ela tem que ser linda, maravilhosa. E a manga de confeitar, o saco de confeitar, vai te ajudar muito na hora da montagem. E já trouxe também um chantininho. Olha isso, gente, presta atenção. Olha que coisa mais maravilhosa. Vai ter aí a receita perfeita para vocês, tudo bonitinho, tá aparecendo na tela. Se não tá aparecendo agora, ela já apareceu ou vai aparecer. Não se preocupe, tá bom? E agora, gente, vai dar uma corrida, porque esse bloco parece assim, ó, piscou o olho e acabou. É isso que eu tenho, é a sensação que eu tenho, sabe, gente? Gente, vamos, tá acabando. Como assim tá acabando? E olha, eu trouxe aqui essa bolacha, biscoito, cada um vai falar do jeito que quer. Ela é da marca Tostines. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu tenho. Tostines, não é publi, mas poderia ser. Olha, gente, que coisa mais deliciosa. Ela é com especiarias. Então, ela tem um valor um pouquinho maior do que a bolacha tipo maisena ou tipo Maria, que normalmente a gente utiliza para esse tipo de receita, mas eu vou falar uma coisa, vale cada centavo. Ela é perfumada, ela é saborosa, ela é tudo de bom. Não deu, não, olha, Rô, realmente está um pouquinho acima do que eu posso pagar. Vamos lá na bolacha Maria, tipo maisena, o que você achar por bem, tritura no processador ou no liquidificador e coloca, para dar um pouquinho de sabor, um pouquinho de canela em pó. Já vai dar um outro sabor para essa bolacha, tá? E sobe, obviamente, o valor do teu produto. Aqui, lembrando, todas as quantidades da receita vão aparecer para vocês, tá? E eu vou colocar agora aqui a manteiga derretida. Rô, pode ser margarina? Pode sim, sem problema algum. Desde que seja sempre, lembrando, eu sempre vou reforçar isso, produtos de boa qualidade, tá? Aí, gente, é só misturar, não tem segredo algum. Misturou bem. Em casa, se vocês quiserem, eu vou fazer isso também aqui. Podem mexer com as mãos sempre limpinhas, sempre lavadas, tá? E vou passar aqui para vocês verem o ponto dessa junção da manteiga e da bolacha. Quanto mais manteiga você coloca, mais úmido vai trazer essa bolacha para vocês. Rô, eu queria ela um pouquinho mais crocante. Pulo do gato. Pega essa farofinha depois de pronta
espalha numa forma, numa assadeira e leva ao forno por um pouquinho de tempo. Aí vocês vão monitorando o forno de vocês para levar uma crocância maior para essa bolacha. Então, fica mais saborosa, fica mais deliciosa, fica mais soltinha. E a hora que o teu cliente ou tua família der aquela colherada no copo da felicidade, vai falar: meu Deus do céu, o que é esse sabor, esse tanto de texturas que essa sobremesa traz? Ela é maravilhosa. Olha, gente, quando eu sei que essa farofinha tá boa, quando eu faço um bolinho na minha mão e ela solta, tá? Aqui, se eu quisesse, eu poderia deixar até um pouquinho mais sequinho, eu colocaria um pouquinho mais de bolacha ou biscoito triturado, mas eu gosto da umidade, então também acho que vai ficar bem legal aqui. Só vou dar uma limpadinha aqui. Faz sujeira? Faz sim. Sempre um paninho limpinho. Tudo que vai para a bancada eu descarto, tá? Vou só lavar minha mão. E já já a gente vai responder algumas perguntas que chegaram aqui pra gente. Perguntas bem bacanas, bem interessantes. E se você também tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, fala com a gente na rede TV Vivax Oficial, pela rede social, né? Instagram, Facebook, enfim, onde você achar a gente, vai lá e pergunta. Pode chamar também no É da Rô. E também tem o WhatsApp. WhatsApp aí, facilitador, todo mundo conversa rapidinho, né? Olha, aquele brigadeiro que a gente fez aqui juntos vai ficar numa textura bem cremosa. Como eu falei, que é um pouquinho mais cremoso, creme de leite ou leite integral. Para mim aqui tá perfeito. E a nossa banana caramelizada, que ficou divina, maravilhosa. Genial! E ela vai deixar a nossa sobremesa mais linda. Comprei esses copos bolha. Olha que coisa mais fofa, mais linda. Esse para mim tem um sabor perfeito para uma sobremesa individual. Ela é maravilhosa. 150 ml. Eu vou fazer para venda. O que eu vou pegar? Uma balancinha e vou porcionar tudo por igual. Eu tenho, por exemplo, 10 copinhos de encomenda. Eu vou fazer passo a passo com os 10 copinhos na minha bancada. Eu vou fazer 2 para vocês terem uma ideia. Combinado? E aí, enquanto eu vou montando, eu vou respondendo as perguntas e vou falar também do pulo do gato. Esse da massinha crocante eu acho perfeito, incrível. Façam, fica genial. Aí tem um outro pulo do gato que é bem legal assim, falando: ô Rô, eu quero um doce de leite mais cremoso, né? Eu posso, além de colocar o creme de leite ou leite integral, eu posso também bater na batedeira. Ele fica mais levinho, fica genial, perfeito. Olha, agora que a gente vai montar, dou uma soltadinha aqui com a colher. Eu vou fazer sem balança para vocês perceberem que se porventura vocês não tiverem balança em casa, vocês também consigam fazer, tá bom? Olha, vou dar uma corridinha aqui, porque como eu falei, gente, já tem gente aqui. Rô, tá acabando, Rô! Eu falo: ah, meu Deus! Olha. Bolacha, brigadeiro de doce de leite. Olha que coisa mais bonita, gente. Olha isso. Sejam generosos na hora da montagem, viu? Olha que perfeição. Acho que a produção hoje vai passar bem. O que vocês acham? Olha, tô achando aqui que o meu câmera, o Beto, falou: já quero 2. O que você acha?
É que eu descobri hoje, gente, que a mulher dele tá grávida. Eu acho que ele vai levar para ela. Eu vou mandar um especial para ela. Beto, qual o nome da sua esposa? Thalita? Nathalie? Nathalie, pode cobrar do Beto hoje, viu? O copo da felicidade é todo teu. Teu e pro Luquinha, que já tá chegando. E também tem o lindo, como chama o lindo, Beto? O Pedro. Pedro, pode comer também, tá? Eu deixo. Gente, fala. E o cheiro que sobe nisso aqui? Ai, meu Deus, deixa eu dar uma corrida. Pergunta. Rô, posso fazer essa receita em travessa grande para festa? Óbvio, põe onde você quiser. Só lembra, fez, fotografa, aproveita a luz do dia, assim, toda casa tem aquela luz do sol linda, maravilhosa. Vai lá, fotografa, marca a gente, que a gente ama repostar vocês, ama. Olha, esse aqui eu fiz uma camadinha de chantilly a mais, vou colocar mais um pouquinho de bolacha ou biscoito. Como você chama aí na sua cidade? Bolacha ou biscoito? Eu sei que no Rio é biscoito. Aqui em São Paulo é bolacha. E aí sempre tem aquela gracinha, né? É biscoito ou é bolacha? Não sei, você decide. Fala, de onde você está falando comigo? Ou melhor, onde você está me assistindo, né? Fala com a gente ama conversar com vocês, gente, ama. Gente, eu tô babando aqui. Deixa eu ver, tem mais pulo do gato? Ah, quer que o chantilly não desmanche para ficar bem bonito? Bate com leite em pó, pode pôr também um pouquinho de leite condensado. Você pode usar o próprio chantilly para dar estabilidade para esse chantilly. Gente, é só alegria, viu? Só alegria. Rô, por quanto eu vendo isso aqui? Faça precificação. Lembra sempre, precificação é tudo, tá? Não vai só porque o vizinho tá vendendo tanto, eu também vou vender. Não é assim que funciona. Fazer uma gracinha aqui, não é gourmetizado? Vamos pôr aqui um chocolate branco na volta. Sabe o que eu pensei? Que poderia ser também uma castanha. Ai, gente, isso aqui tá tão lindo. Eu amo banoffee, eu já falei pra vocês que eu amo banoffee? Fala, não é lindo demais? A produção já tá aqui, ó, fotografando, já vai postar para vocês. Vendam, gente, que vocês tenham vendas assim gigantescas. Se for para a família, que a família de vocês seja assim muito feliz. Vou ficar muito feliz de responder vocês. Eu adoro a interação entre TV e espectador. E olha, para fazer uma gracinha aqui, ó. Porque essa banana tá tudo de bom, gente. Olha, que coisa mais linda. E aí? Gostaram da receita de hoje? Foi bom para vocês? Para mim foi sensacional. E olha, gente, que a gente tenha programas lindos, que vocês me encontrem no próximo episódio, porque a gente está aqui para mim, para minha produção, mas principalmente para você que está aí do outro lado da tela. Então, um beijo, até a próxima com outras receitas incríveis para vocês. Até mais, gente!